Olá, vamos entrando. Oi, olá. Quem tá entrando já me sinaliza se meu áudio tá bom, por favor. Olá, gente. Boa tarde. Gente, ó, hoje é cenário novo improvisado aqui, porque eu não tô em casa, eu tô viajando. Na verdade, eu tô no interior, tá? No interior do Rio, que é onde eu morava. Passei toda a minha vida, né, aqui. E aí vim visitar a família. E, enfim, se vocês escutarem umas galinhas cantando, uns galos cantando aí no fundo, não se assustem, tá? Que vai ser normal. Esperar a Amanda entrar. Olá, gente, vamos entrando. Adoro o quê? Galo cantando? Mas é real, gente, é real. Cadê a Amanda? Amanda! Aproveitem aí pra gente interagir enquanto a Amanda não chega. Ih, galera mandando em espanhol, meu Deus. Le gusta exercício. Sim, gosto muito. Gosto muito de exercícios. Pronto, a Amanda chegou. A Amanda tá entrando, gente, para iniciarmos a nossa live. Oiê! Oiê! Chegar para trás Deixa aqui. eu chegar para trás também um pouquinho para não cortar. A E cabeça, né? aí, galera, tudo bem? Tudo bem. Tá me Como escutando, vão? amiga, direitinho? Tô perfeito. Então tá. Ó, a gente vai Desativar os desativar aqui comentários. agora, tá, gente? Pra gente focar no assunto de hoje, para não demorar. Vamos começar então, amiga? Yes! Vamos, amiga. Tô ajeitando aqui. Foi. Foi. Gente, então, boa Foi. tarde. Hoje vamos falar sobre aeróbico versus musculação. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, assim, são duas modalidades, que elas são diferentes. O cansaço da musculação é diferente do cansaço do aeróbico. O estímulo que a musculação dá é diferente do estímulo do aeróbico. E por isso as mudanças corporais que a musculação faz no nosso corpo e o aeróbico também são diferentes, tá? A partir do momento que a gente faz um ou outro, os resultados serão diferentes. E aí surgiu o mito, né, a partir disso, que aeróbico é para quem quer emagrecer, musculação é para quem quer ficar forte, para quem quer ganhar massa muscular. Tá? E por que eu falo que é um mito? Porque, na verdade, na prática, o que a gente vê, o que os estudos trazem é que as pessoas, tá, já fizeram comparações, né, de pessoas que fazem só aeróbico e dieta e pessoas que fazem aeróbico, dieta e musculação. Os resultados, gente, são muito melhores para quem alia aeróbico com a musculação, tá? Resultados tanto para o físico quanto para a saúde em geral. Porque essas duas modalidades, elas vão ter benefícios específicos que, quando se juntam, um complementam o outro, tá? Então, é por isso que a gente fala que, na verdade, o ideal é aliar. E aí, como você vai aliar isso, vai depender do seu objetivo, tá? Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que quer emagrecer. Por que que é melhor ela fazer aeróbico junto com a musculação? Do que, assim, não falando junto no mesmo dia, enfim, falando praticar os dois, do que fazer só aeróbico e dieta, tá? Por quê? Quando a gente faz a musculação, quando a gente está lá no treino, o que que a gente está fazendo exatamente? A gente está lesionando a nossa musculatura. A gente está fazendo microlesões na nossa musculatura. É como se eu tivesse cortado um braço aqui e eu fiz uma lesão. Na musculatura também é uma lesão, só que são microlesões. E quando a gente vai para casa, a gente vai ficar lá 1, 2 dias sem treinar aquela musculatura que a gente treinou hoje, o nosso corpo vai tentar recuperar essa lesão.
que é a fase de reparação dessa lesão. E essa fase de recuperação, ela gasta energia, tá? Ela gasta muita energia. Ela aumenta o que a gente chama de EPOC, que é o consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. E aí, esse gasto de energia, para eu consumir esse oxigênio, eu vou tirar da onde? Ou seja, essa pessoa está na fase de emagrecimento, muito provavelmente ela está numa dieta hipocalórica, uma dieta voltada para emagrecimento, e aí ela está fazendo musculação e precisa de energia para recuperar a lesão que ela fez no treino. Da onde ela vai tirar essa energia? Da onde a gente quer, que é do tecido adiposo. Então tá aí a musculação interferindo no emagrecimento. E um ganho adicional que essa pessoa vai ter é o quê? Que ela vai emagrecer, perdendo a gordura e mantendo a massa muscular. Ela vai emagrecer, vai ficar com tônus muscular aparente, vai ficar com uma definição aparente, não vai desenho ficar bonito, né, amiga? Não vai ser uma pessoa que vai emagrecer e ficar flácida, vai ficar com aquele aspecto envelhecido, né? Por quê? Porque perdeu o tônus muscular. Ela fica sem gordura, mas também fica sem músculo. Então, a musculação entra aí, tanto para ajudar ela a emagrecer, como para ajudar ela a manter um físico bonito, né? Como a Amanda falou aí. Aí você vem e fala assim, mas eu quero fazer musculação, mas é para ficar forte, eu quero ganhar. Então tá, como que a musculação entra aí? Mesmo processo, você vai fazer microlesões, você vai para a parte de recuperação. E aí, como você vai ganhar massa muscular? É que uma recuperação em cima da outra, a partir do momento que você está treinando muito, o músculo, ele vai se programando para ficar mais forte. Eu tenho um aumento da secção transversa do músculo, ou seja, eu tenho hipertrofia muscular, tá? E como que eu consigo maximizar essa hipertrofia muscular? Aí vai ser com uma dieta pré-ganho, uma dieta hipercalórica. Essa vai ser a diferença, tá? Eu já não estou numa dieta hipocalórica, eu tenho da onde tirar energia. Então, para esse músculo crescer, ele vai tirar energia tanto do que você está ingerindo a mais de extra, tanto da sua gordura também, se você tiver a gordura ali para ele usar. Então, pode ser que pessoas que estejam na fase de ganho, elas também usem um pouco da gordura como energia e usem, claro, o que ela está consumindo de extra para fazer esse ganho de massa muscular. Pode ser que ganhe um pouco de gordura junto também, se a dieta estiver bem hipercalórica, mas aí depois ela faz uma fase de cutting, né, que é a fase de secar a gordura, e tudo tranquilo também. Então, a musculação está aí se aplicando nas duas fases. Além, né, dessa questão do emagrecimento de hipertrofia, o que a musculação promove mais para a gente? Aumento de densidade óssea, fortalecimento das articulações. Isso é bom para quê? Para evitar lesões, principalmente em quem faz atividades de alto impacto. Por exemplo, corrida de rua é uma atividade de alto impacto. Maratonistas, corredores precisam ter articulações fortalecidas. CrossFit, acho que precisa, né? Ter uma articulação fortalecida, tá? E quem vai te ajudar a fortalecer vai ser a musculação, tá, gente? Idosos, né? Se a musculação ajuda a aumentar a densidade óssea, ajuda a fortalecer articulações, pensa comigo, será que ela não é importante para as pessoas que estão envelhecendo, para os idosos? Porque são pessoas que já têm pouca massa muscular, porque a partir dos 30 anos, fisiologicamente, a gente vai diminuindo nossa massa muscular. Então, você já tem que pensar nisso agora, tá? Para você manter sua massa muscular lá no final. Final não, né, gente? Assim, no início da nossa vida, do envelhecimento, enfim. E também evitar quedas. Por isso que os idosos são mais propensos a quedas. Por quê? Eles já têm uma tendência a ter menos massa muscular, a articulação já não é tão fortalecida, tem uma densidade mineral óssea mais baixa, né? Muitos idosos têm osteoporose. Então, a musculação entra nisso daí também, tá? Então, são outros benefícios adicionais da musculação e que entram para a nossa saúde em geral, tá? Deixa eu ver se eu botei mais alguma coisa aqui. Outra coisa. Aí tá, já falei que a musculação entra tanto no emagrecimento como no ganho. E aí você me fala assim, mas você falou que é bom aliar musculação e aeróbico. E se eu quiser só ganhar? E se eu quiser ser forte só? Quer ser bodybuilder? Por que um bodybuilder tem que fazer aeróbico? Eu faço só dieta e musculação, ok. Entendeu? Não tá tão ok assim. Por quê? E aí agora eu vou só introduzir esse assunto para Amanda entrar no aeróbico. O que acontece? Às vezes você tá lá na musculação e aí você quer fazer o seu exercício e às vezes você interrompe o seu exercício porque você não tem uma capacidade cardiorrespiratória boa. Vou dar um exemplo. Estou no agachamento, botei um peso legal, quero fazer 15 repetições. Só que eu cheguei na 10ª, já tô assim.
ofegante, coração tá acelerado. Vocês acham que isso é por causa do peso? Não, porque minha capacidade cardiorrespiratória não é boa. O que me atrapalhou ali a não conseguir dar o meu máximo na musculação é porque eu não tenho uma capacidade cardiorrespiratória boa. Então, talvez o aeróbico vai entrar nesse tipo de pessoa ajudando a melhorar a capacidade cardiorrespiratória, que vai ajudar ela a melhorar o treino dela na musculação, tá? Além de outros mil benefícios que a Amanda vai introduzir agora. Vai lá, amiga. Ei, amiga, quantas colocações maravilhosas. Perfeito. Vai agora, porque o aeróbico também tem 300 milhões. Então, vamos lá, né? Eu e a Jéssica, vocês sabem que a gente é super adepta aí do aeróbico e não é à toa, né? Então, assim, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que quando a gente está falando de saúde, o aeróbico vai entrar como um primeiro ponto em relação à saúde cardiovascular. Ou seja, a melhora dessa massa cardíaca, ou seja, dessa musculatura do coração. Porque apesar de algumas pessoas não saberem, o nosso coração é feito de um tecido muscular. Um tecido muscular que é específico dele, é o tecido muscular estriado cardíaco. Então, a gente tem ali aquele tecido muscular que, da mesma forma que um tecido muscular da perna que consegue aparecer, quanto mais treinado ele é, mais fortalecido ele vai ficar. E como a gente vai treinar isso? A gente não vai treinar isso só dentro de um salão de musculação. A gente vai treinar isso dentro do aeróbico. Então, só para lembrar vocês, existem alguns tipos de aeróbico e a gente pode considerar o aeróbico contínuo como aquelas atividades que a gente faz de corrida, que são acima de 20 minutos, né? Bicicleta, enfim, maratonistas. A gente tem aí um aeróbico contínuo. E a gente tem também o aeróbico que é o chamado HIIT, que agora está sendo mais estudado, que é o treino intervalado de alta intensidade. Essa sigla em inglês significa isso, que é um treino no qual você dá alguns tiros, né? Acelera a sua velocidade e dá um intervalo. Então, existem várias formas de fazer os aeróbicos e a gente não quer entrar tanto nisso, porque dentro da literatura a gente tem algumas apresentações de que o HIIT está sendo um pouco superior do que o contínuo por determinadas... porque ele consegue fazer com que a gente consiga uma capacidade maior aeróbica em menos tempo. Mas, enfim, isso é uma discussão dentro da literatura que eu não quero entrar com vocês. E porque vai depender para quem também, né, amiga? Se a pessoa consegue ou não fazer o HIIT. Então, a gente não quer entrar nesse mérito de falar o que é melhor. Existe um valor afetivo também, né? Determinadas pessoas vão preferir a corrida outdoor e aí, enfim... Não vamos entrar nesse mérito, mas eu só queria esclarecer. Corrida ao ar livre, porque a pessoa ali só usa corrida ao ar livre. Não, corrida ao ar livre, desculpa. Atividades outdoor. Enfim, e aí, gente, o que a gente consegue ver nisso? Que quando a gente corre, independente se é HIIT, se é aeróbico contínuo, a gente tem a ativação de um receptor que se chama PGC1-alfa. Vixe, cara, por que você está falando esse nome? É só para dizer para vocês que é um receptor que basicamente é um receptor interruptor, é o interruptor mestre. Ele vai ativar algumas vias dentro do nosso corpo que são excelentes para gente. Então a gente vai começar, gente, 1 minuto que eu vou abrir a porta porque a Mel tá latindo, senão ela não vai parar. Um segundo, gente. 1 minuto em silêncio pela Mel. Quer entrar, Pronto, nem 1 minuto. Ela quer ver a live. Desculpa. Enfim, quando a gente tem esse receptor sendo ativado, a gente tem um aumento na capacidade de oxidar a gordura. O que significa isso? Quando a gente tem ali a mitocôndria, que é aquela organela que eu sempre conto para vocês que fica dentro das nossas células, essa organela ela é muito poderosa. É ela que processa tudo que a gente come. Então, basicamente, é dentro dela que acontece a respiração da célula. E aí, quando a gente ingere tanto carboidrato quanto gordura, isso entra na mitocôndria para passar por um ciclo e gerar energia. Só que a gente precisa da presença do oxigênio, na maioria das vezes, para gerar essa energia. Então, quando a gente se exercita, a gente começa a ter um aumento dessa mitocôndria. A gente chama de aumento de densidade mitocondrial, ou a gente tem uma biogênese mitocondrial, no qual a gente aumenta de número a mitocôndria. Quando a gente tem esse aumento, cara, isso é muito bom, porque ela vai oxidar mais gorduras, ela vai oxidar mais rápido os carboidratos. E aí é como se eu colocasse, eu gosto de fazer uma analogia, que é a seguinte,
eu coloco uma gota de água numa chapa quente. Essa gota de água ela vai evaporar. É mais ou menos a caloria sendo jogada dentro de um metabolismo de uma pessoa que tem isso muito acelerado. Ou seja, que tem uma mitocôndria muito... muito... não engordam, né, amiga? Isso, pessoas que comem tem não uma engordam. mitocôndria... Pessoas! Queremos a mitocôndria dessas pessoas, entendeu? Queremos. É tipo isso. Então, é assim, é como se fosse um motor de um carro, de um Fiat Uno, que consegue girar numa quantidade de gasolina, e quando a gente aumenta esse motor, o carro bebe gasolina dessa. É mais ou menos a mesma coisa da mitocôndria. E como que a gente consegue essa biogênese mitocondrial? A gente consegue isso através do exercício aeróbico. E quando a gente tem o exercício aeróbico, a gente tem um aumento, então, na capacidade de oxidar gordura. A gente consegue ver que alguns corredores, os estudos mostram dentro da literatura, que corredores, eles começam a oxidar gordura precocemente. Então, bem antes da gente que sei lá, que não treina, né? Das pessoas que não treinam. Então, ele começa a usar o combustível de gordura como energia, tá? A gente normal usa o glicogênio primeiro. Os corredores, eles conseguem usar a gordura mais precocemente e deixam o glicogênio para usar mais lá na frente. Então, eles meio que guardam energia, poupam, né, amiga? Poupam energia. Então, assim, mas basicamente, a gente, quando começa a ganhar essa capacidade cardiovascular a partir do aeróbico, a gente também passa a ganhar essa capacidade. E é rápido. Se for um treino um pouco mais crônico, a gente consegue começar a oxidar mais gordura e poupar o glicogênio. E aí, dessa forma, a gente consegue ter mais glicogênio, que é a nossa reserva de carboidratos. A gente consegue ter esse glicogênio para recuperação muscular, enfim. E aí, além dessa poupança de glicogênio, desse aumento que a gente pode ter no desempenho do exercício, quando a gente começa a poupar mais esse glicogênio, né? A gente tem um aumento de GLUT4. O que é GLUT4, Amanda? É um receptorzinho que fica lá na membrana da célula que joga glicose para dentro. Então, a gente melhora a sensibilidade à insulina, que é aquele hormônio que joga a glicose para dentro da célula. Se esse hormônio, se eu tenho mais GLUT4, ou seja, se eu tenho mais receptor falando vem glicose, eu tenho menor risco de ter diabetes. Esse é mais um efeito do exercício aeróbico, né? Eu tenho menor risco de fazer, amiga, menor risco de fazer lipogênese também, né? Porque muita insulina estimula o aumento do tecido gorduroso, que é o tecido adiposo. E eu precisando de menos insulina, porque eu tenho mais GLUT4, eu estimulo menos a lipogênese. Isso aí, então, boa colocação. Essa é sensacional, né? E aí, assim, no caso do... O que acontece... Qual é o ganho cardiovascular que a gente tem? Então, a gente tem aí, quando a gente corre, um aumento, um fortalecimento da parede desse coração. Porque ele recebe... Quando a gente corre, a gente tem que fazer o quê? Jogar sangue oxigenado que está chegando pelo nosso pulmão para os tecidos musculares. E aí, quando a gente jogou o oxigênio para os tecidos musculares para gerar energia na mitocôndria, que depende do oxigênio, a gente consegue deixar esse coração mais fortalecido. E quanto mais forte ele bate, quanto mais força ele bater, quanto mais forte ele tiver, mais oxigênio vai chegar nos tecidos. Maior é o nosso desempenho. Então, a gente também tem um maior retorno venoso, ou seja, o coração o sangue que vem de baixo para cima, ou seja, o sangue que vem de baixo para o nosso coração de volta, aumenta esse retorno venoso. Isso faz com que o coração se expanda um pouco e fique mais forte, tá? Além de tudo isso, a gente tem uma melhor excreção dos produtos do metabolismo. Então, a gente sabe que quando a gente tem esse metabolismo dentro da mitocôndria, a gente gera resíduos que são ruins para o nosso corpo. Esses resíduos que são ruins, eles vão ser excretados com maior facilidade, vão ser jogados fora com maior facilidade. Então, a gente tem um aumento, um fortalecimento dessas fibras, que são fibras de contração lenta do músculo. A gente tem um fortalecimento dessas fibras e a gente tem um aumento, ou seja, como se a gente treinasse o nosso corpo para receber mais oxigênio no músculo e gordura no músculo. E aí, por isso é que a gente tem um maior gasto de gordura como fonte de energia. Então, a gente vai treinando e vai fazendo isso. Como que isso influencia onde a Jéssica falou em relação ao treino de musculação? Porque quando a gente tem esse processo todo, a gente consegue ter uma maior recuperação na musculação.
tanto entre séries, por quê? Porque a gente não se sente Muito com a cansado, frequência muito cansada. ofegante. Então entre um agachamento e outro, eu me recupero mais rápido, porque, pô, meu coração tá safo, tá forte. Meu E pulmão aí, tá tudo ok, tô 100%. isso. Que a gente também tem aumento de VO2 máximo. Ah, o que é VO2 máximo? É a quantidade máxima de oxigênio que a gente consegue, produzir, né? Consegue captar e consegue utilizar no metabolismo, distribuir e utilizar. Isso é VO2. A gente, quando corre, quando tem esse exercício aeróbico, a gente aumenta o VO2. Ou seja, o VO2, ele aumenta a nossa capacidade aeróbica. E aí, lá no treino de musculação, eu não vou ficar cara, tô passando mal, tô me sentindo mal, não tô me sentindo bem. Enfim, entre um agachamento e outro, a gente vai ter uma recuperação aí, pô, excelente. E entre um treino e outro, também. Ou seja, eu me recupero melhor, o que faz com que, se eu me recupero melhor, eu treino mais. Se eu treino mais, eu tenho maior capacidade, maior ganho de massa muscular na musculação. Então, assim, esses são apenas alguns benefícios que o aeróbico pode trazer para vocês, sendo eles HIIT ou sendo ele contínuo. A gente hoje tem na literatura aí, então, como eu falei para vocês, que o HIIT faz isso de forma mais rápida, tá? Porque em menos sessões de treino, ele parece estimular essas funções mais rapidamente. É o que os estudos estão mostrando. Mas tudo vai variar. Eu, por exemplo, gosto muito do aeróbico contínuo. Por quê? Por ele não ser tão intenso, a gente tem um prazer maior. A gente tem liberação de beta-endorfina, a gente tem liberação de serotonina, que são os hormônios de prazer, e a gente sente um bem-estar mais rápido. É diferente do HIIT, porque o HIIT, como é um pouco mais intenso, tem uma ativação do sistema nervoso central mais pesada. O HIIT, geralmente, você pode até passar mal. Tem gente até vomita, tá? Com HIIT, dependendo da intensidade. Porque, assim, é totalmente agressivo. É um estresse muito grande para o seu corpo ali naquele momento. Então, nem todo mundo se adapta ao HIIT. Ao HIIT verdadeiro, ao HIIT feito de forma correta. E aí você também tem que considerar, né, amiga, que a gente, por exemplo, que treina quase todo dia, que dá muito estímulo muscular... Cara, eu treino perna segunda, na quinta eu ainda tô com dor na perna. Exatamente. Então, como é que você vai me colocar para fazer um treino segunda de perna e terça de HIIT intenso? É provável até que eu consiga me machucar, causar uma lesão. Então, tudo e vai te atrapalhar nos seus ganhos. Nesse caso, te atrapalhar nos seus ganhos, né? Porque, vamos supor, total. Mesmo que você não esteja na fase de ganho, mas assim, você também não quer perder, você não quer perder massa muscular. Então, esse aeróbico vai ter que ser... Você vai ter que ser muito bem colocado aí, porque se estiver atrapalhando nisso, então é para quem vai treinar. Até porque também não é indicado fazer HIIT todo dia, tá, gente? Geralmente os estudos mostram que é indicado fazer HIIT associado ao aeróbico contínuo e você vai moderando isso aí, essa intensidade mesmo durante a semana, né, amiga? A gente chama isso de treino polarizado, né, amiga? Que a gente coloca tanto o HIIT quanto o aeróbico contínuo, dependendo do seu condicionamento físico. Então, vai ter gente que talvez vai começar ali por conta do tempo mais escasso com o HIIT, vai ter gente que vai conseguir diversificar e colocar o aeróbico, né? Talvez um dia que você em horários diferentes. Talvez um dia que você esteja com menos tempo, mas é o seu dia de fazer o cardio. Aí você faz um HIIT, tá safo, você tá descansado também, você não fez um treino de perna no dia anterior. Então, assim, é legal talvez botar um HIIT aí. Eu faço assim, na minha prática. Às vezes eu faço HIIT, às vezes eu faço aeróbico contínuo. Vai depender de como eu estou naquele dia. Boa. E antes e depois? Antes e depois. A pergunta antes mais... depois, não. Antes ou depois, né? Antes ou depois. Tá, gente, a pergunta mais perguntada, né, amiga? Aeróbico é antes ou depois da musculação. Vamos lá. Tem alguns estudos que mostram que você fazendo a musculação antes, você usa glicogênio como fonte de energia, que glicogênio é a nossa reserva de energia. E aí você usa todo o glicogênio ali na musculação, aí quando você for fazer o aeróbico, depois da musculação, você não tem mais glicogênio como estoque e você vai usar a gordura como fonte de energia. E olhando por esse lado, nossa, que bom, vou usar gordura, né? Então eu vou sempre fazer aeróbico depois da musculação, porque eu vou estar emagrecendo mais. Só que não necessariamente. O fato de você queimar mais gordura durante o treino não quer dizer que você vai emagrecer mais. Porque vai depender das outras 23 horas do que você faz no seu dia também, tá? E como você vai responder esse treino. Então, só o que você queimou ali durante o treino, basicamente não interfere em nada, tá? Nos seus resultados. É mais o pós, tá? O pós-treino, tá? Porque eu falei com vocês que a musculação vai continuar queimando
talvez até 42 horas por causa do consumo do EPOC, tá? Consumo elevado do EPOC lá. Mas aí, voltando. E aí, os estudos trazem isso até em números, né? Mostraram que a queima total de gordura usando a musculação antes do treino foi de 0,3 gramas de gordura por minuto. Ou seja, em 1 hora, a pessoa queimou, fazendo a musculação primeiro, aeróbico depois, queimou 18 gramas de gordura. 18 gramas de gordura, meu amor, você chega em casa e come uma colher de pasta de amendoim, né, amiga? Acabou os 18 gramas de gordura que você perdeu durante o treino, tá? 3 gemas, Então, 3 gemas, sei lá, 2 colheres de azeite, sabe? Então, assim, não é algo que faça realmente diferença, tá? O que vai fazer diferença é como está a sua dieta, como foi esse treino, a intensidade, como vai ser a recuperação depois, tá? Se vai contribuir realmente para esse gasto de energia elevado ou não. Então, o que a gente chega, né? Então não sabe se o melhor é antes ou depois. O bom é a preferência da pessoa e o bom senso. Eu uso bom senso, tá? Porque como é que eu falo bom senso? Por exemplo, hoje vou treinar perna, que é um treino pesado, são músculos grandes, são músculos que você, além de você usar força, você cansa. É um treino que te cansa, você exige o seu cardiorrespiratório. Eu vou fazer um funcional antes de treinar perna? Não. Porque se eu fizer o funcional, vou cansar pra caramba no funcional, vou chegar no treino de perna, não vou conseguir fazer com a intensidade que eu quero fazer, vou fazer um treino muito ruim, tá? Então, provavelmente, não seja legal num treino que você sabe que vai ser mais intenso na musculação, você fazer o aeróbico antes. Ou se você quiser muito fazer o aeróbico antes, você faz o aeróbico mais de baixa intensidade, moderada intensidade. Você não vai fazer um aeróbico intenso antes, tá? Isso é o bom senso. Ou, por exemplo, dias que eu treino membros superiores. Aí eu já fico mais tranquila quanto a isso. Se eu chegar na academia e tá rolando um spinning, faço o spinning, depois dou uma respirada, bebo uma água, tomo um whey, um BCA, se eu fizer intra-treino, dependendo da refeição que eu fiz anterior, vou e faço lá minha musculação, treinos superiores. Porque não é igual um treino de perna, que é muito mais cansativo, né? E aí, assim, eu uso o bom senso na minha prática, tá? Como esse exemplo que eu dei pra vocês. Mas aí a Amanda vai falar agora da questão do aeróbico antes, né? Vai lá. Então, alguns profissionais é o seguinte, eu sempre tive muito, assim, essa ideia, né, do glicogênio, eu vou gastar primeiro na musculação e aí depois eu vou gastar a gordura no aeróbico. Então, a gente tem mesmo esse mito e eu super acreditava fielmente, né, muito, muito nisso. Só que quando a gente vai pesquisar, e aí a gente vai ver a literatura real e o que os profissionais que fazem, que tem muito isso na prática deles, fala, é o seguinte, muitos profissionais renomados, inclusive, né, indicam que o aeróbico seja feito antes. E aí, por quê? Quando você está falando de um aeróbico de intensidade moderada, tá? A gente não está falando de HIIT, intensidade elevada, que depois você não vai conseguir fazer nada. Igual a Jéssica falou, é bom senso. Quando a gente está falando de um aeróbico de menor intensidade, a gente está falando de colocar esse aeróbico com o intuito de melhorar a vascularização, ou seja, você já está naquele aquecimento ali. Quando você está fazendo isso, você está recrutando esses vasos periféricos que irrigam a musculatura, né? Você está colocando ali até uma questão até emocional, né? Pô, cheguei na academia agora, então assim. E por que ele antes, além disso tudo? Porque, na verdade, quando a gente vai fazer musculação, a gente tem um estímulo, gente, que é muito marcante, dependendo do treino, se você faz um treino corretamente, você tem um estímulo muito marcante no sistema nervoso central. Eu vou dar até um exemplo para vocês. Quando eu faço RPG, reposicionamento de postura, é um método da fisioterapia. Quando eu faço RPG, o meu fisioterapeuta fala assim pra mim, Amanda, eu não quero que você faça musculação depois, tá? Se você quiser fazer musculação antes de vir pra sessão, você faz, senão hoje dá o seu dia de descanso. Que é realmente o que eu acabo fazendo. E aí, por quê? Porque como ele me deu um estímulo no sistema nervoso central para ficar gravado, ele acha que o estímulo da musculação é tão forte que vai substituir esse estímulo que ficaria gravado para o meu sistema nervoso central entender.
Então, quando a gente coloca o aeróbico depois, alguns profissionais dizem o seguinte, olha, pode ser que você apague um pouco desse estímulo que estava gravado do treino de musculação que você acabou de fazer. E pode ser que você prejudique um pouco essa recuperação. Exatamente, queria recuperar para ganhar massa muscular. Talvez o estímulo no meu sistema nervoso central não seja, fique bagunçado, né, amiga, por causa do aeróbico que eu fiz depois. E aí a resposta não seja tão adequada como eu queria. É essa linha de pensamento. Então tem duas linhas de pensamento. E essa acaba fazendo bastante sentido pra gente, né? Quando a gente vai pensar nesse lado. Mas existe muito do bom entra a senso. intensidade. Entra a intensidade. Se você vai fazer um treino pesado de musculação, para que você vai se desgastar tanto no aeróbico para chegar na musculação e não conseguir fazer o seu treino intenso? Exatamente. Aí entra também a questão de que, assim, qual é o melhor dos mundos em relação ao aeróbico e musculação? Fazer em horários diferentes. Isso. Aí a Se gente você consegue de manhã fazer musculação e 6 horas depois, tá? No mínimo 6 horas depois, fazer o aeróbico ou vice-versa, ok. Então, porque no mínimo 6 horas? Foi como a gente até falou na live passada. Com 6 horas, tá? Com 3 horas a gente tem um pico máximo de recuperação para a síntese proteica do músculo, tá? Que a gente chama síntese miofibrilar proteica. Então, quando a gente está fazendo essa recuperação, a gente tem um pico de recuperação 3 horas depois do treino e essa recuperação principal parece ir até 6 horas após o treino, tá? Ela se mantém elevada, como a Jéssica disse, até 48 horas depois. A gente continua tendo necessidade de se recuperar. Mas a recuperação das 6 horas depois é um pouco mais essencial. intensa. E aí, se eu coloco um aeróbico dentro dessas 6 horas, cara, pensa comigo. Meu músculo está machucado. Ele foi desorganizado. Ele precisa se reorganizar. Ele precisa sintetizar proteína para aumentar, né, aquela recuperação, para cicatrizar, né, aquela lesão. E aí eu pego e jogo um treino de aeróbico, no qual eu estou fazendo aquela outra adaptação que eu contei para vocês, que é a adaptação da mitocôndria, é uma adaptação de enzimas. Além da adaptação da mitocôndria, a gente tem enzimas que trabalham ali dentro, que também são aumentadas com aeróbico. Então, o aeróbico traz uma alteração de enzimas. E aí, se eu boto outro estímulo enquanto eu estou me recuperando daquele, vocês não acham que vai aumentar a degradação muscular? Pode aumentar, sim. Então, pode interferir no aumento. Então, o melhor dos mundos seria musculação primeiro, porque musculação é o que vai te dar tudo aquilo que a Jéssica falou. E 6 horas depois, ou mais, né? Um treino aeróbico. E aí você escolheria qual seria esse treino. O professor de educação física vai escolher para você qual seria melhor esse treino. E aí, para quem não tem esse tempo, que é a maioria, né, você acaba tendo que usar o bom senso, tá, gente? Que foi o que a gente já deixou claro aí, como você pode usar esse bom senso. Dependendo do objetivo principal, dependendo do valor afetivo que você tem pelo exercício. Se eu tô começando, eu preciso melhorar a minha aderência a esse treino. Então, eu preciso gostar do que eu faço. Então, muitas vezes eu chego na academia desanimada, eu falo, cara, eu agora vou pro aeróbico. Por quê? Porque eu preciso aquecer, porque me anima, porque depois eu vou ter uma situação cheia de gás, sabe? Com gás que eu não teria se eu tivesse, né? Então, depende, gente. Depende. O professor de educação física vai adequar isso para você. Depende da modalidade, depende da intensidade. É o que eu falei aqui. Eu nunca faria um funcional que eu faço na academia, que é super pesado, para depois treinar a perna, cara. Para mim, assim, sem condições. Eu não faço aeróbico em dia de perna também. Também, então, não faço. Nunca. Não faço. Nunca. Então, eu prefiro não fazer. Eu me adapto melhor assim. Não fazendo aeróbico de treino de perna. Eu também. Então, assim, o que eu vou... Eu vou até contar aqui para vocês que hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa até que estudou comigo e com a Jéssica, que é uma pessoa super bacana, que está querendo mudar de vida, de hábitos de vida, e ela estava me contando o seguinte, ela falou, poxa, Amanda, esse negócio que você falou hoje nos stories de rotina e tal, faz muito sentido, e estava conversando comigo, e ela falou, cara, eu vou contar uma coisa para você.
eu comecei um processo de emagrecimento, o professor de educação física me botou um mês só no aeróbico, tá? Ele disse pra mim que não era pra eu fazer musculação. Ela falou, e apesar de eu ter seguido completamente a dieta da nutricionista, eu não tive um resultado legal, eu tive um resultado péssimo. Então agora eu conversei com o professor de educação física, ele readequou isso pra mim, e agora eu vou começar realmente na musculação e no aeróbico. Então, gente, isso que eu tô mostrando pra vocês aqui é que todo mundo depende dos dois tipos. O maratonista, eu conheço pessoas que fazem Ironman, pessoas triatletas nível hard, que estão dentro de uma academia fortalecendo o quadríceps por causa do joelho, porque precisam de força para fazer uma subida de ladeira. Então, assim, o treino de força, ele complementa o treino aeróbico. E o treino aeróbico complementa o treino de força. Por quê? Quando eu soltei as perguntas para essa live, uma pessoa me perguntou assim, eu deixei para responder hoje. Tem como você ser muito bom na corrida e na musculação? Ou seja, tem como você ser forte e também correr muito bem, fazer, né, altas velocidades, pace que a gente fala, né? Correr em menos tempo por minuto, correr mais quilômetros em menos tempo. Cara, então, é a mesma coisa que eu quisesse que um maratonista ganhasse um campeonato de fisiculturismo ou um fisiculturista ganhasse uma maratona. Não dá. São caminhos opostos, tá? A gente tem que escolher uma coisa. Claro que a gente está falando aqui para aliar os dois, mas se você quer ser um cara muito forte, provavelmente você não vai ser, poxa, um cara que, caraca, corre maratona em um tempo muito baixo, tá? Você pode até ser um cara muito forte e corre maratona, mas sei lá, completa 42K em 4 horas, tá? Não é em 2 horas aí que o pessoal faz. Até porque, minha amiga, até porque o peso, ele vai influenciar muito. E a fibra que é Vocês já viram maratonista forte, gente? Não, eles são tudo magrinhos, porque eles precisam ser leves. Os caras têm que voar, literalmente. Literalmente. E assim, isso se dá só por causa da adaptação fisiológica que a gente tem de estrutura mesmo, no qual fibra lenta, tipo vermelha, tipo 1, que é o corredor, ela não tem volume na hora de hipertrofiar. Então, ela é uma fibra que não é muito grande, não é muito volumosa. Então, diferente da musculação, que é o tipo 2. Aí a fibra que vai crescer. Claro que a gente tem ativação mútua de fibras, é óbvio. Mas a gente hipertrofia sempre que a gente treina mais. Então, lembrem que tudo que vocês treinam na vida muito, vocês vão ficar bons no que vocês fazem. Então, é realmente uma questão de treino. E aí, quem me pergunta, eu corria, né? Você lembra, né, amiga? Inclusive, já ganhei até alguns troféus. Corria, era corredora. E o que acontece? Eu parei com a corrida por causa disso. Porque eu tive que escolher. Eu tava ficando muito magra. Chegou um momento que eu tava perdendo massa muscular. Eu queria fazer tudo. Queria fazer funcional, queria fazer corrida, queria fazer musculação e ser forte, né? Ter uma definição muscular. Queria fazer corrida e chegar em primeiro lugar. Até consegui, assim, mas aí eu falei, gente, não dá, entendeu? Eu tive que escolher, hoje em dia eu faço melhor total. Aulas coletivas, faço aulas coletivas, amo, mas assim, a corrida em si, que eu queria correr campeonatos, eu parei, porque eu dei preferência à musculação, aí foi uma coisa minha. E você preza por esse lado estético, eu também prezo. Prezei pelo estético, assim, em relação a eu manter minha densidade muscular, meu volume muscular. Eu poderia ser corredora, manter a musculação para fortalecimento, mas eu ia ter aquele físico de corredor, tá? Bem magrinha, sequinha. E eu não queria, eu queria manter uma densidade muscular. Por isso que eu parei com a corrida. A gente também tem que lembrar, né, amiga, do tempo e do objetivo de cada um em relação a eu quero secar ou eu quero hipertrofiar demais. Então, muitas vezes o fisiculturista, que é o cara que eu gosto de me espelhar para falar para vocês, porque é um cara que vai no nível máximo de uma capacidade física para ganho de massa muscular, que são níveis suprafisiológicos, são acima do normal, esses caras, eles têm esse tempo de aumenta um pouco aeróbico aqui, diminui um pouco, mantém a musculação, aumenta o aeróbico, ou mantém musculação muito nível hard e diminui o aeróbico. E aí são estratégias. Exatamente, estratégias muito bem elaboradas ali. Então, assim, gente, só para deixar claro, não somos professoras de educação física, não somos profissionais de educação física.
tá? A gente está falando aqui com base nos estudos, com base nos profissionais que ajudam a gente, que acompanham a gente, tá? Mas, assim, prescrição de exercício é com o profissional que te acompanha, professor da sua academia. Claro, procura um que você confie, que você tem boas referências. Tá? Mas, assim, a gente só tá dando um geralzão, né, amiga? Vamos deixar claro que a gente não tá querendo invadir a área de ninguém. Não, todos os profissionais, eles têm a importância deles, né? E todos os profissionais que vocês procuram, eles têm que ter uma referência. Então você tem que saber que eles trabalham bem, porque profissionais de todas as áreas têm profissionais bons, profissionais ruins. Então não adianta. Existe um nutricionista que vocês vão procurar que não vai ser bom, que não vai ser legal, entendeu? Existe professor de educação física que vocês vão procurar que não vai ser bom, então procurem boas referências. Médicos, tudo. Todos, né? A gente consegue aí ver na nossa prática tanta coisa. Então, assim, gente, busquem profissionais que são atualizados, que estão sempre estudando para passar para vocês. De preferência. E a nossa intenção aqui, amiga, eu queria deixar claro isso, que é capacitar vocês para vocês terem senso crítico, tá? Para vocês falarem assim, não, eu acompanho pessoas que estudam, eu estudei, eu peguei o artigo que fulano me mandou lá e eu sei discutir porque eu conheço, eu não vou ser enganado. Por isso que a gente quer capacitar vocês. Exatamente. Tá bom, gente, é isso. Aquela... Um beijo. Conseguiu passar tudo. Um beijo, amiga. Fiquem. A gente vai colocar depois lá no YouTube, aí vocês já sabem, Com né? certeza. Perguntas sobre esse tema, vocês deixam lá no YouTube, nos comentários, que depois a gente vai olhar lá sempre. E, gente, se inscreve no canal, porque a gente precisa de engajamento. Joinha, faz aí, a gente amiga. precisa. Dê joinha. Gente, é muito cafona fazer isso, mas olha só. Deixa eu falar uma coisa pra vocês séria aqui, só pra finalizar a live. Quando a gente começa a trabalhar com mídia digital, como virou o nosso trabalho hoje, por um acaso aí, aconteceu e, enfim, por um acaso, a gente hoje trabalha com isso e pretende trabalhar aí ajudando vocês, compartilhando muito conhecimento, mas a gente precisa, em troca disso, que vocês nos ajudem com o engajamento. A gente precisa pedir isso para vocês, apesar de ser chato, vocês têm que ajudar a gente no engajamento, para que a gente consiga começar a monetizar determinadas coisas, para que a gente consiga ter fazer mais e também, assim, vai ser um incentivo para a gente continuar. Pra gente fazer mais, sabe? Exatamente. A gente tem o nosso tempo de profissão, de tudo, e precisa disso de vocês, desse favor aí que a gente pede, que não custa nada, para vocês ajudarem a gente nisso. Tá bom? Espero que tenham gostado. Beijo, gente. Tchau.